Olá, bem-vindos ao primeiro episódio da série Como Fazer Parkour. Mais do que uma resposta, essa é uma grande pergunta que todo mundo que faz parkour em algum momento tem que se deparar. Seja quando algum iniciante vem e pergunta como eu faço para melhorar o meu salto, ou como eu treino, ou alguma pessoa que não tem nada a ver e vem e pergunta como é que vocês fazem parkour? O que você faz? Você sai correndo? Você bota o tênis e aí você vai? Ou você treina? Você faz treino de força? Ninguém entende muito bem como fazer parkour. Na verdade, nem a gente entende como faz parkour. A gente faz. E esse é um dos motivos principais do primeiro episódio dessa série se chamar Como Fazer Parkour Sozinho e como começar, e não o que é parkour. Esse, aliás, é o segundo episódio que a gente vai lançar, então fiquem ligados que aos poucos a gente vai começar a destrinchar esse tema do parkour. A gente vai falar de todos os ângulos que a gente conseguir achar dele. Por enquanto, a gente vai se focar em como fazer. Por quê? Porque é através de fazer o parkour que você começa a entender ele melhor. Então, quanto antes você sair pra rua e começar a fazer, mais isso vai funcionar. Então, espero que vocês gostem do que a gente vai falar. Depois de terminar de ver esse vídeo, você com certeza vai conseguir sair, achar um lugar que você vai poder fazer algum tipo de treino e já saber que tipos de movimentação você vai conseguir fazer e evoluir. Então, acho que vocês vão gostar. No começo o parkour era muito estranho. Tudo que a gente tinha era algumas matérias em tipo AXN, canais gringos, vídeos na internet, mas o YouTube ainda não estava tão popular, aliás, nada estava muito popular. Então as informações eram sempre escassas. A gente via coisas de gente pulando, mas você nunca entendia o propósito daquilo, mas sei lá, parecia Ninja, parecia Dragon Ball, parecia Jack Chan, mas todo esse monte de informação ainda não tinha um direcionamento. Em 2006 eu comecei a achar algumas informações já com o nome parkour, já arte do deslocamento, já freerunning. Essas palavras já estavam começando a aparecer na internet mais fáceis. Qual era a grande diferença de fazer parkour 10 anos atrás e parkour agora, em 2017? A principal diferença é que antes a gente sabia muito pouco e isso tinha um coeficiente de mistério nos treinos. A gente ia treinar e nem sempre a gente tinha certeza do que a gente estava fazendo. E as pessoas que sabiam mais não eram pessoas que sabiam muito mais, elas sabiam um pouco. Ela tinha aprendido uma técnica de como saltar melhor ou de como subir um muro de um jeito um pouco mais fácil. E esse processo era muito gostoso. Ele era muito mais lúdico, a gente se permitia descobrir coisas, a gente tentava coisas novas e a gente se apegava muito pouco a ideias já prontas. Mesmo que no início a gente tivesse se apegado a ideias como parkour aí do ponto A ao ponto B da forma mais rápida possível e blá 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 blá, ou free running é você correr e fazer as acrobacias e tudo mais. No final das contas, a gente nunca teve muita certeza sobre essas coisas, só que eram as únicas informações que a gente tinha. Então a gente tinha que fazer baseado em alguma coisa. Não dava pra só pular muito louco. Na verdade, até dava. Muita gente fez isso. Na verdade, muita gente que hoje é muito boa só é muito boa porque quando viram os primeiros vídeos de parkour na internet, ao invés de tentar achar a justificativa do porquê que eles estavam fazendo aquilo, foi tentar imitar. Então a gente tem muitos praticantes que desenvolveram uma forma mais natural de ver o parkour e muito mais verdadeira, porque eles não tentaram achar o que era que as outras pessoas estavam fazendo, e sim como eles poderiam aproveitar aquilo. E é isso que eu acho que é a grande graça do parkour. Você vê as pessoas pulando, você vê que existe várias coisas em comum nas formas como a gente pula, como eu faço parkour, ou como o Bacon, ou como o Eric Rubin, ou como o Ian, ou como todo mundo faz o parkour, mas no final das contas a gente treina um mesmo princípio. A gente não treina o mesmo movimento, a gente treina a mesma ideia. E é isso que no final desse vídeo vocês vão estar prontos para fazer. Entender a ideia que a gente tinha 10 anos atrás. Por que eu não preciso fazer aula hoje em dia, a não ser de alguma coisa muito específica que eu quero aprender? Eu tenho vários erros na minha movimentação, vários buracos durante a minha evolução. Eu não tenho uma flexibilidade boa, eu nunca tive uma força muito boa, eu não tenho as acrobacias que eu queria ter. E isso tudo é um tipo de movimento, um tipo de coisa que eu posso aprender no meu corpo. E óbvio, as aulas têm valor, mas vamos entender um pouquinho o que são aulas de parkour e por que a gente precisa delas. Porque assim a gente consegue saber como ser o nosso próprio professor e fazer o que há 10 anos atrás os praticantes tanto valorizavam e o que hoje a gente vê tão em falta nos praticantes novos que já vão direto para uma academia ou direto para uma aula. Como entender seu treino, seu corpo e começar a fazer parkour sozinho.
coisa que existe hoje, que não existia antes, são as aulas de parkour. E isso é uma coisa muito legal da gente começar a analisar. Primeiro porque antes, 10 anos atrás, elas nem existiam. Não só não existiam, você fazer uma aula de parkour era quase considerado um crime. Você era uma pessoa completamente errada se você desse aula de parkour. E com o tempo a mentalidade foi evoluindo. A gente também tem que lembrar que o parkour era uma atividade completamente nova. Ninguém sabia o que era. E realmente, quem dava aula de parkour há 10 anos atrás não sabia muito bem o que estava fazendo. Mas o que é uma aula de parkour? Dá pra dar ela hoje, 20 anos, 30 anos depois que existe a prática, ou ainda é uma coisa meio estranha? Existe muita discussão sobre isso. A maior parte dos praticantes mais antigos, e muita gente como eu, partilha uma visão muito parecida. A gente acha que não dá pra ensinar parkour tão fácil. Na verdade, a gente acha que não dá pra ensinar parkour. A gente pode mostrar o caminho. A gente pode instruir e mostrar como a gente fez, como a gente aprendeu. E isso é o que um instrutor faz numa aula de parkour. Ele te mostra o método que ele tem de treino, os métodos que ele aprendeu para treinar, tudo que ele aprendeu durante a vida dele, não só com parkour, às vezes com circo, às vezes com dança, às vezes com atividades tipo acrobacia, capoeira, não interessa. A pessoa às vezes aprende desse jeito muitas coisas e isso vira os métodos que ela usa para treinar parkour. No final das contas não tem método certo, não tem método errado, tem o quanto o método é pessoal. Bom, vamos começar tentando responder algumas dessas perguntas. O que é uma aula e para que serve ela? Desse jeito a gente consegue fazer com que a gente seja o nosso próprio professor. O que eu quero ensinar é um conceito que eu chamo de instrutor interno. É quando você sabe ouvir as suas dificuldades, sabe ver o que você precisa melhorar, sabe ver o que você já está bom e o que você está ruim, e a partir daí construir o seu treino. É basicamente isso que eu, todos os tracers antigos, vem fazendo esses 10 anos, 11 anos, 15 anos. Então vamos lá. O que é uma aula? Basicamente é uma pessoa que tem mais experiência que você, te entregando alguns métodos, te dando métodos de treinar essas coisas. Então vamos começar a falar. O parkour ele tem a movimentação que está sendo desenvolvida com ele. Então, um professor de parkour ele vai te ensinar como você usa essas técnicas que já foram desenvolvidas, como você aprende a subir muro, como você aprende a saltar com os 2 pés, que é um salto de precisão, ou como você aprende as diversas formas de você passar um obstáculo usando as mãos. Só que cada pessoa tem uma dificuldade corporal, cada pessoa tem uma facilidade corporal. E isso é o que o professor vai observar e aplicar um método para que você consiga ter uma progressão, ou seja, um passo a passo para você conseguir aprender aquele movimento que antes você não sabia. É basicamente isso que é a aula de parkour. Ela é uma aula que vai te ensinar os movimentos que a gente aprendeu, vai te ensinar a se preparar para fazer esses movimentos e vai te ensinar um pouco sobre a cultura e a história e o que é o parkour. É basicamente isso que a gente faz como professores de parkour. Mas para que serve a aula? É meio esquisito esse conceito de aula de parkour para quem já treina há muito tempo. A gente aprendeu tanto esse processo sozinho que pra gente é estranho hoje encarar a ideia de que alguém vai colocar o método dele em cima da gente. Não é exatamente nem bom e nem ruim isso. É bom você estar aberto para aprender de formas diferentes. E também é bom você sempre criticar como você está fazendo o seu aprendizado. Às vezes a gente está muito preso num jeito de fazer as coisas que não é o melhor e nem o mais fácil. Vamos tentar entender um pouco melhor essa diferença entre as aulas de parkour e o que é fazer parkour sozinho. Presta atenção em tudo. Tá chovendo. A gente não planejou a chuva. Na verdade, a gente tentou fugir dela de vários jeitos. A gente esperou pra gravar de novo. A gente foi em busca de lugares melhores, mas no final das contas a gente tentou achar a melhor forma que a gente tem de se adaptar e fazer isso no ambiente que a gente tem, do jeito que ele tá agora. A graça de quando você não faz sempre aula, ou sempre treina numa academia, ou sempre num lugar fechado, ou sempre no mesmo lugar, é que você põe não só o seu corpo, mas a sua mente à prova de novas ideias. Toda hora você tenta ter ideia nova, toda hora você tenta ver movimento novo. E querendo ou não, uma grade, ela é uma grade sempre, mas cada vez ela vai ter coisas diferentes. Esse canto aqui pode ser um lugar incrível de treino e totalmente inexplorado. Ninguém nunca pode ter vindo aqui. O parkour ele pode ser praticado de muitas formas e justamente o fato que dele poder ser praticado de muitas formas é que faz a graça dele. Ele pode ser muitas coisas e não uma coisa só. O conceito que eu quero que vocês desenvolvam agora é o de instrutor interno. O que é isso? Aprender a ouvir o que você já tem, dessa forma você consegue planejar o seu próprio treino.
Então a gente vai começar olhando duas coisas. Primeiro, o que você já sabe fazer corporalmente? Quais são suas facilidades? Ah, eu sempre joguei basquete, eu pulo alto, eu tenho uma certa habilidade, eu tenho um condicionamento físico bom. Legal. Anota essas coisas para você ter sempre na cabeça o que você já tem bom. Ou, nunca fiz nada na minha vida, eu sou sedentário, não consigo correr, não aguento 10 minutos em pé. Tudo bem, vamos achar o que você tem de facilidades corporais e dificuldades. Isso você já tem, não interessa quantos anos você tenha, qual o seu histórico de esportes ou não, todo mundo já tem isso. O parkour, ele é o seu desenvolvimento no seu percurso. A palavra parkour significa o percurso. Então você vai desenvolver o seu caminho através do seu corpo e das suas dificuldades. Por aí começa a ser mais fácil você começar a entender o que fazer no primeiro treino. Primeiro, depois que você tiver tudo isso já bem pensado na sua cabeça, eu sou forte de braço, ou eu sou forte de perna, ou eu tenho uma flexibilidade boa, ou eu não tenho nada disso, entenda em que ponto você está. Depois disso, a gente vai falar do mental. Isso é muito importante no parkour. A maior parte do treino é mental, não é 100% físico. O que você já tem medo? Antes de ter treinado parkour, o que você já viu em vídeo e falou, caramba, aqueles caras pulam de prédio, então o prédio tá onde você talvez tenha mais medo, ou nossa, eu vi um cara que pulou e ele caiu assim numa barra com o pé, nossa, eu acho que eu ia arrebentar minha canela. Bater a canela talvez seja seu medo, essa falta de controle na mobilidade das pernas. Então a gente vai tentar entender aonde a sua cabeça já tá. Não interessa como você viveu e o que você já fez. Sua cabeça já tá em algum lugar e seu corpo também. Então a gente vai aprender a partir daqui como que a gente continua. A segunda coisa que eu quero que vocês façam é pegar uma câmera e assim que vocês forem pro primeiro treino de vocês, ou se não é o primeiro treino de vocês, mas o primeiro treino depois de ver esse vídeo, ou o primeiro treino com essas ideias, e gravem. Grava pra você ver, primeiro como registro histórico, é legal você saber como foi o seu primeiro treino. Eu vou botar umas cenas pra vocês verem como eram os meus primeiros treinos e tipo, a diferença é sempre muito grande. E é legal pra você entender que o parkour ele é um processo de evolução. Você vai começar ruim e você vai ficar melhor com o tempo, e é essa a graça. Começar bom nem é legal. Então eu quero que você filme o primeiro treino pra saber como você é. Você precisa ter uma visão realista do que é o seu corpo e a sua movimentação. Como eu me mexo, como eu pulo. Quando eu pulo e acho que estou indo alto, que altura eu estou indo? Às vezes eu estou pulando e está saindo da altura da minha canela, então não é alto. Às vezes eu estou pulando e conseguindo trazer a perna na altura do meu peito, pô, isso é alto. Então começa a ver e colocar na sua cabeça uma visão realista de como você é agora. Depois disso, o que você consegue fazer? Imaginar a sua evolução e imaginar para onde você vai. Começa a ver alguns vídeos de parkour e ver coisas que você quer aprender. Pô, eu me vejo fazendo aquele movimento, o cara vem, ele mergulha, e aí ele tipo rola. Esse tipo de coisa é legal. Você começa a planejar a partir de quem você é agora, como você quer ficar. É isso o que vai dar a linha do seu treino. Então beleza, agora você consegue visualizar muito bem quem você é corporalmente e mentalmente, os medos que você tem, as facilidades que o seu corpo já tem e, de certa forma, visualizar um futuro de como você quer ser. Quem é esse super-herói, esse personagem que você vê de você mesmo? Então agora a gente vai aprender as formas de onde e como a gente vai começar efetivamente esse treino. Uma das primeiras dúvidas que você pode ter quando vai treinar é aonde eu vou treinar? E o que eu vou treinar? Então basicamente você pode treinar nesse início duas coisas, mas eu quero que vocês foquem em uma. A primeira delas é o que você tem vontade de treinar. O que você tem vontade de treinar? Aquilo que você viu em vídeo, aquilo que você já tinha na sua cabeça. Ah, eu sempre quis aprender a fazer mortal pra trás. Ou eu sempre quis aprender a pular de um lugar alto, enfim. Essas vontades, elas vão mudar e elas são uma forma do seu corpo sempre dizer o que você precisa e o que você quer aprender. A outra coisa que eu quero que vocês foquem, que é o maior aprendizado que talvez vocês vão ter agora, no início, é que o ambiente que você tá te proporciona. Então, se você conseguir, no processo de procurar os picos, procurar um lugar para treinar, esse vai ser o maior treino e o mais valoroso que vocês vão ter. Como a gente vai fazer isso? O que eu quero que vocês façam com isso? Saiam da casa de vocês e comecem a procurar lugares. O que é um lugar para treinar parkour? Eu não sei, a gente também não sabe nem o que é lugar para filmar essas cenas. A gente tem o mesmo processo de procurar pico, procurando um lugar para filmar. A gente tem um tronco, a gente tem alguma coisa, a gente sai, a gente vê uma vista. A visão de quase de criança de que a gente pode achar um lugar e se divertir nele
é a base de achar um pico de parkour. O problema é que às vezes a gente fica muito preso neles, mas a gente vai falar sobre esse perigo mais pra frente nos próximos vídeos da série. O que eu quero que vocês façam mesmo é, saiam da casa de vocês, comecem a dar a volta no quarteirão. É impossível que não tenha um poste e um degrau, ou que não tenha 2 degraus em alguma sequência que proporciona algum tipo de interação. Não precisa ser um lugar bom, não precisa ser um lugar que parece de vídeo de Londres que você viu, ou vídeo da França, ou mesmo vídeo do Brasil, não parece, e o lugar não ser bom não é uma desculpa para você não treinar. Eu não sei se vocês perceberam, mas o amor que eu e os praticantes antigos temos por esse momento em que a gente explorava, saía para andar e procurar lugares, e às vezes não achava, aliás, a maior parte das vezes a gente saía procurando pico e não achava. E essa era uma graça muito grande. A graça está em que a gente exercitava a mentalidade de ser um explorador, de ser um aventureiro. O que é um explorador e um aventureiro? É alguém que está se colocando cada vez um passo fora da zona de conforto em busca de uma evolução. E é isso que a gente faz quando vai atrás de um pico e quando vai atrás de começar a fazer parkour, aliás. A gente só quer sair um pouco dessa bolha de conforto e expandir, crescer a partir disso. Então, saiam da casa de vocês e procurem o seu templo pessoal. O templo pessoal é aquele pico ruim que todo mundo tem. Você pode perguntar para qualquer praticante mais antigo. Provavelmente existia uma pracinha perto da casa dele. Eu mesmo morei em várias casas, porque eu já me mudei muito, mas eu sempre tinha algum lugar perto que não era exatamente bom. Eu já levei amigos meus em picos em que eu achava incrível e eu treinava muita coisa, e eles falavam: é isso? Você me trouxe pra treinar aqui nessa merda? Nesse murinho com outro? Porque a graça é que eu podia ir lá sozinho. A graça é que eu podia fazer desse templo o lugar onde eu tinha os meus rituais, onde eu mesmo encarava a minha evolução todo dia. Essa é a importância de treinar parkour sozinho. Você descobrir as coisas. Treinar num pico clássico em São Paulo, no Escadão, ou num pico da Paulista, um lugar que todo mundo sempre vai, é legal. Você tem a oportunidade de estar em contato com a cultura do parkour, com tudo que as pessoas já desenvolveram, fazer os mesmos moves, os mesmos movimentos, e isso é uma interação foda. Isso tem que existir. Só que ao mesmo tempo, você tem que ser a pessoa que tem o seu próprio pico, que tem as suas próprias ideias. Porque assim, quando você chegar num escadão ou num pico que todo mundo vai e tá fazendo as mesmas coisas, você vai ter a habilidade de enxergar o seu movimento naquele lugar. E é assim que você acaba sendo o primeiro a fazer o movimento do lugar, ou o primeiro a fazer aquela coisa. E é muito legal. Quando você é a primeira pessoa a achar um lugar e levar as outras para treinar, ou quando você convida eles para fazer o mesmo movimento que você viu, isso é quando o parkour começa a ficar coletivo e quando você começa a fazer parte desse movimento mundial do parkour. Então, a missão de agora é basicamente achar o seu templo pessoal. Provavelmente próximo, provavelmente no seu bairro, muito perto da sua casa, um lugar onde, de preferência um lugar ruim, que as pessoas não vão, que você tem um acesso fácil, que você consegue ficar sozinho por horas e ninguém te incomodar. Ou um lugar que, se ele não for muito bom, você pode construir. O Zico mesmo, que é um dos praticantes mais antigos aqui de São Paulo, tem uma pracinha perto da casa dele, que é horrível, mas há anos ele vem construindo, aos poucos, um parkour park. Então ele colocou umas barras, colocou uns pneus, muita gente já ajudou ele a fazer isso. Então ele acabou fazendo com que um lugar perto da casa dele, que não era nada, nem para as pessoas do bairro dele, virasse uma pracinha, virasse um centro de convivência e, mais do que isso, virasse um dos templos pessoais que ele pode ter. Você não tem que ter um templo, você tem que ter vários. Os balocas tá aqui também, tá ligado? Entenderam? A alma do parkour tá no improviso. Quanto mais vocês não pensarem, não tentar olhar no Google Maps e falar: eu vou achar o pico perfeito aqui, porque eu tenho um mapa e aqui vai ter, nossa, um monte de verde, acho que é uma pracinha. Isso é uma tática, sem dúvida é legal usar isso para você descobrir picos, mas não precisa. Improvisa. A graça de quando você acha uma coisa nova é que tudo é novo, todo salto é virgem, ninguém fez nada, ninguém sabe se é possível. Tem um salto aqui, ninguém nunca olhou e falou: cara, eu não sei se isso dá pra fazer. E essa é a graça de você treinar parkour sozinho nesses lugares e conseguir sozinho dizer o que dá pra fazer e o que não dá. Vocês já devem ter uma noção muito boa de como achar o lugar pra treinar, mas eu vou explicar pra vocês o que treinar e assim vocês vão ver melhor e vão entender melhor como aplicar esse conceito de achar o seu tempo pessoal e achar o pico. Eu acredito que agora você já sabe o que treinar. Ou você treina uma coisa que você tem vontade de fazer, ou você treina uma coisa que o ambiente te proporciona.
Mas agora eu vou falar pra vocês o que vai ser a movimentação inicial. O que você vai fazer no início desse treino. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar também com 2 princípios básicos. Você já tem, que são as suas movimentações básicas. Sua movimentação corporal, suas aptidões. Então, eu já sei plantar bananeira. Legal, você pode fazer isso, mas se você não sabe fazer nada, por exemplo, se você sabe só andar, expande andar. Aprende a fazer andar mais largo. Aprende a andar em cima de um cano, equilibrando. Aprende a andar talvez um pouco mais rápido e acelerado. Então essa brincadeira vai ser a sua nova brincadeira. Expandir o seu corpo. Expandir as suas habilidades corporais. Então, se você consegue se pular e se pendurar num galho, tenta ficar mais tempo. Tenta puxar. Tenta balançar como se você fosse um macaco com uma das mãos. Sempre ouvindo o que o seu corpo sabe fazer, o que o seu corpo não sabe fazer tão bem. A outra coisa que você vai fazer é, toda vez que você vê que esse novo movimento que você tentou adquirir, então, se você conseguiu aprender a andar um pouco melhor, qual que é a segunda coisa que você vai treinar? O controle disso. Controlar essa nova habilidade. E aí que entra o treino de repetição. Não repetir muito. Repetir até que o seu corpo entenda essa nova habilidade. Repetir até que você tenha confiança e não tenha mais medo de fazer isso. Nesse momento você pode já começar a passar para os próximos movimentos, você pode passar as próximas etapas e a confiança no movimento novo te dá menos medo para tentar ter ideias novas. Faz com que você queira expandir o tipo de treino que você tem. Quando você começar a se pendurar na árvore e tentar balançar com a mão, você vai querer pegar num galho mais longe. Nesse momento vai faltar um pouco de força e aí você vai falar, pô, acho que eu preciso treinar a força de braço. Ou então você vai falar, pô, isso aqui tá muito bom, será que eu consigo agora juntar 2 coisas? Eu consigo balançar, mas eu consigo também cair em pé num outro muro? Então, no início, não se foquem muito nas coisas que já existem no parkour e se foquem em ser os seus próprios exploradores. Vê o seu corpo, brinca com ele, deita no chão antes de treinar e dá uma rolada pro lado, faz uma flexão, faz o seu corpo entender que nesse momento você vai começar a treinar. Isso é a parte mais importante do tipo de movimentação que você vai fazer. Nada muito diferente do que você já faz como ser humano. Você anda, você corre, você pode andar de frente, você pode andar de costas. Tudo é muito simples. O parkour vem da ideia mais simples que tem, de você expandir a sua movimentação. A gente não vai se focar muito no que é o parkour. Aliás, por que esse vídeo é sobre fazer parkour e não o que é parkour? Ele é o primeiro da série. Às vezes é mais fácil fazer do que entender parkour. Aliás, eu tô aqui há 10 anos e digo que entender não é muito fácil e a gente tá passando por todo esse processo. A gente tá chegando no final desse primeiro episódio, dessa jornada, e agora eu vou aproveitar que tá chovendo um pouco e fazer um treino leve. Mas eu quero que vocês entendam um pouco de tudo isso que eu falei, reflitam bem e, mais importante do que tudo, fechem esse vídeo e saiam de casa, tá? Quanto mais vocês começarem a explorar, quanto mais vocês andarem, quanto mais vocês olharem para os lugares, mais vocês vão achar o parkour. Parem de só procurar o parkour na internet, parem de só procurar o parkour em quem já faz ele, parem de procurar o parkour em quem já faz ele há muito tempo. Procurem ele em vocês e principalmente na ação, no ambiente. Quanto mais vocês andarem e treinarem, mais vocês vão entender que o parkour ele tá no campo da ação. Ele não é uma ideia, ele é um movimento.